Então, vamos começar mais uma semana de estudo, prática e compartilhamento de experiências e trocas, né? E como sempre, vamos começar só assentando um pouco a nossa presença, trazendo a atenção, a mente, a consciência para o momento presente. E aproveitando esses instantes iniciais para soltar todo esforço no corpo, liberar todas as tensões. Soltar todos os apegos, fixações, preocupações, liberar completamente, abrir espaço no coração e na mente, esse tempo que nós vamos juntos meditar, ler e contemplar os ensinamentos do Lama, abrindo espaço para que consigamos cultivar a bondade amorosa, e que essa seja uma forma de nos expressarmos na vida. Estamos conectando com a presença, nos inspirando na presença e ensinamentos do Lama, nos conectando com a presença do Guru Rinpoche. Vamos recitar juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Orgen Yogi Nubjansan, Pema Gesadon Pula, Yansen Chogi Nyotrupne, Pema June de Sudra, Kodu Kandroma Peko, Kiki Jesu Datruki, Jinje Lati Shetsu So, Guru Pema Sidi Hum. Orgen Yogi Nubjansan, Pema Gesadon Pola, Yatsen Chogi Nyodrupne, Pema June Jesudra, Kordu Kandro Manpeko, Kiki Jesudakruki, Jinji Lachi Shetsu So, Guru Pema Sidi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática de 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagi Chatsuchi Dagi Benso de Pesonante Drola Penti Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagi Chatsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho. E agora então vamos à meditação.
Encontre uma postura de corpo confortável, faça os ajustes necessários. Nós vamos fazer uma prática de consciência da consciência, uma prática de presença aberta, conduzida pelo Lama Ala. 24 minutos de sessão. Então, ajustem o corpo. Vamos lá. This practice is really all about letting go. Essa prática é realmente relacionada a soltar. Releasing all distraction, releasing Soltar toda a fixação. relaxing more deeply than you've ever relaxed before, Relaxar mais profundamente do que você já relaxou na vida. but without losing the clarity of consciousness. Mas sem perder a clareza da consciência. Begin by settling your body in its natural state. Comece estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxed, still, and vigilant. Relaxado, quieto e vigilante. Then utterly relax into your experience of breathing. E relaxe completamente na experiência da respiração. So much so that you release even the experience of I am breathing. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. And egolessly, simply experience the phenomena, the appearances of respiration taking place. E simplesmente, sem o ego, experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. And luxuriate in this precious opportunity we have in this time together to simply let go for the time being of all your concerns about the future and the past. E para aproveitar o máximo dessa extraordinária oportunidade que nós temos aqui, procure soltar todas as preocupações com o futuro e com o passado. Release your past. Solte o seu passado. It's already gone. Ele já se foi. Release all thoughts about your future. Solte todos os pensamentos sobre o futuro. It hasn't happened yet. Ele ainda não aconteceu. And rest in what remains. E repouse no que resta. This present moment. No momento presente. Relaxed, still, and clear. Relaxado, quieto e claro.
Let your eyes be at least partially open. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Let your awareness come out. Deixe a consciência ir para fora. If your eyes are closed, it's easy to feel or believe that you're inside your head. Se os seus olhos estão fechados, é fácil acreditar que a consciência está dentro da cabeça. But awareness is not inside anything. Mas a consciência não está dentro de nada. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência, The flow of mental awareness. no fluxo de consciência mental. Colors, shapes manifest to your awareness. As cores, as formas se manifestam para a consciência. Sounds, smells, tastes, Sons, cheiros, sabores, tactile sensations. sensações táteis. Thoughts, images manifest to your mental awareness. Os pensamentos, as imagens se manifestam para a consciência mental. Don't try to block them. Não tente bloqueá-los. Don't try to block thoughts. Não tente bloquear os pensamentos. Let them arise of their own accord. Let them dissolve, disappear of their own accord. Deixe que eles surjam no próprio tempo e desapareçam no seu próprio tempo. And maintain explicitly that which was already there, at least implicitly. E sustente explicitamente aquilo que já está presente, ao menos implicitamente, And that is your awareness of being aware. que é a consciência de estarmos conscientes. Even in the absence of other appearances, sensory and mental. Mesmo na ausência de outras aparências sensoriais ou mentais, Your awareness of being aware is more primal. a consciência de estar consciente é mais primário. You can imagine being wide awake, Você but having no sensory appearances. É possível imaginar estar plenamente acordado na ausência de aparências, And no mental appearances. sem aparências sensoriais e nem mentais, And yet still be aware. e ainda assim estar consciente, And knowing you are aware. sabendo que está consciente. Rest primarily in that awareness of awareness. Descanse principalmente nessa consciência de estar consciente, Which has no form, no shape, que não tem forma, não tem nenhum formato, but you know it. mas você sabe. Rest in that knowing of knowing. Descanse nesse saber de saber. With all of your 5 physical senses wide open, Com todos os 5 sentidos completamente abertos, seeing colors, hearing sounds, and so on. vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. But in the midst of the comings and goings of appearances of all kinds, rest in the stillness of your awareness of awareness. Mas em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparência, descanse na consciência de estar consciente. In other words, you're not doing anything. Em outras palavras, você não faz nada.
Simply sustain that flow of clear cognizance. Simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara. The awareness of awareness in the midst of all manner of appearances coming and going. A consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparências indo e vindo. Again, sustain this mindful awareness of awareness without distraction and without grasping onto any of the subjective impulses of the mind. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações e sem a fixação a nenhum impulso subjetivo da mente. Just be peripherally aware of all of these appearances and movements of the mind, while centrally resting in the stillness of your own awareness. Perifericamente notando todos os movimentos da mente, mas principalmente descansando na consciência da consciência. And sustain that flow of awareness without distraction and without grasping. Sustente o fluxo de consciência da consciência, sem distração e sem fixações. Out of sheer habit, of course, your awareness will now and again become distracted, carried away. Por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Which means you're no longer doing this practice. Significa que você não está mais fazendo a prática. You're just being distracted. Você está apenas distraído. As soon as you recognize that your awareness has been kidnapped by distraction, relax. Assim que você perceber que a sua consciência foi sequestrada pelos pensamentos e distrações, relaxe. Release the grasping to that which distracted you. Solte a fixação àquilo que te distraiu. And once again, effortlessly, rest in the awareness of awareness. E de novo, sem esforço, descanse na consciência da consciência. And again, out of habit, you'll see again and again that you are identifying with the activities of the mind. E também por puro hábito, vez após vez, você vai perceber
que se identificou com as atividades da mente. You're thinking the thoughts, not simply observing them. Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. You're identifying with emotions and not simply witnessing them. Você se identifica com as emoções, não apenas testemunha as So when you emoções. see the habit of grasping has set in again, Então, quando você perceber que esse hábito da fixação se estabeleceu outra vez, relax. relaxe. Release the effort of grasping. Solte o esforço da fixação. And if on occasion you find you've just become spaced out, E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, dull, sonolento, clarity of cognizance lost, você perdeu a clareza da cognoscência, you're now identifying with the dullness of the mind. você está identificado com o embotamento da mente. Release that identification with the dullness Solte essa identificação com o embotamento. and rest once again in the natural clarity and luminosity of awareness. E de novo, apenas descanse na clareza natural, na luminosidade natural da consciência. And vividly be aware of the dullness of your mind. E fique vividamente consciente da sonolência da mente. Rest in awareness, free of distraction and grasping. Descanse na consciência, livre de distração e fixação. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Cada um a seu tempo, vá retomando o movimento do corpo, a interação com a tela, com o ambiente externo. Oi, Laca, oi, Dúlio, que eu não tinha visto ainda. Tudo bem? Bem-vindos. Mas eu não tinha visto. E assim, né, presentes nessa experiência de ciência da consciência, de estarmos realmente abertos e desapegados, livres de fixação, de todos os apegos e aversões, a gente vai seguir nossa leitura do livro. Oi, Carme, tudo bem, querida? Oi, Aline, tudo bem? E você? Tudo bom, tudo bom. Então vamos lá. Se alguém tiver qualquer questão, abra o microfone aí e fale, tá? Eu vou compartilhar a tela. Em seguida, o ponto onde a gente tinha parado. Hoje eu vou precisar terminar um pouquinho mais cedo do que às 8, por volta de 15 para as 8, 10 para as 8. Vai ter uma fala do Lama Alan sobre um novo livro que ele está lançando, e aí eu quero ouvir. Então, a gente encerra um pouquinho antes, tá bom? Um livro bem bom, acho que é bom, né? Vamos ver. Chama Tevipashana, uma antologia concisa de instruções, uma antologia de instruções concisas, né? Vamos ver. Então, vamos seguir aqui com o que é do nosso interesse nesse momento. Bondade amorosa. Estamos cobrindo aqui esse tópico do capítulo 4, né? Confundindo apego com bondade amorosa. Gente, eu não sei onde está meu livro físico, então eu vou ficar devendo a página do livro físico, que eu saí e levei, não sei onde coloquei. Mas vocês encontram aí, né? Confundindo a... Página 120, Aline. 120. Página 120. 120, para quem vai acompanhar aí no livro físico, então. Obrigada, Cris, Carmei e Emília. Então, a gente já vem ao longo de algumas semanas contemplando esse tópico, né, do cultivo da bondade amorosa. Então, nós já percorremos um bom tanto de instruções de prática do cultivo da bondade amorosa, começando por cultivá-la por nós mesmos, né? E aí a gente foi ampliando essa experiência para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que são neutras, para os nossos inimigos. E aí a gente foi desenvolvendo essa capacidade de perceber em nós e nutrir em nós a bondade amorosa. E aí também nós ouvimos do Lama, lemos, né, que há inimigos próximos da bondade amorosa, inimigos distantes, aliás, que o ódio e a hostilidade são diametralmente opostos à experiência de bondade amorosa. Então, quando nós estamos sob as garras dessas aflições mentais, a bondade amorosa já não está presente. Então, sempre que a gente estiver sentindo esse ódio, hostilidade, raiva, qualquer nuance, né, dessa emoção, da raiva, significa que a bondade já está adormecida, está lá, escondida no nosso coração e mente. E aí a gente pode lembrar disso e atenuar essa expressão, esse sentimento de hostilidade, raiva, para permitir que a bondade amorosa, então, ressurja, né? Apareça, flua, e a gente desenvolva essa condição de realmente nos movermos a partir dessa qualidade incomensurável, e não de uma experiência de mente aflitiva, né? Como hostilidade, ódio, raiva, enfim. Então a gente veio contemplando todas essas possibilidades, essas formas de observar a presença ou a ausência da experiência de bondade amorosa. E também os meios de cultivá-las em nós, de nutri-las, né? Para que elas floresçam, para que nós possamos realmente acessá-las mais frequentemente, com mais rapidez e equilibrar, né, essa nossa experiência, que a gente está, de forma geral, agindo na vida muito movido por essas aflições. Então, quando a gente reconhece essas possibilidades de acessar as qualidades, nós podemos fazer isso mais frequentemente nas nossas experiências da vida, né, do dia a dia. Então, agora, a gente já contemplou esse aspecto, né, desse inimigo distante, do que é diametralmente oposto à
experiência de bondade amorosa, que é hostilidade, raiva, ódio. E agora a gente vai olhar para essa que é aquela experiência que pode nos confundir. A gente está sob as garras dessa que é uma aflição mental, que é o apego, e pensar que a gente está movido por bondade amorosa. Então vamos ver o que o Lama nos diz a respeito disso. Confundindo apego com bondade amorosa. Nos tradicionais relatos budistas sobre esta prática, há uma referência ao inimigo próximo, bem como ao inimigo distante da bondade amorosa. O inimigo distante, o extremo oposto, é a hostilidade ou o ódio. O inimigo próximo surge quando uma emoção afetiva se desvia e se transforma em algo que parece superficialmente como bondade amorosa, mas que, na verdade, é bem diferente. Esse inimigo próximo é o desejo ou o apego autocentrado. A bondade amorosa está interessada em outras pessoas, em outros seres sencientes que, assim como nós, anseiam pela felicidade e desejam se livrar do sofrimento. A distorção mental do apego não está realmente interessada no bem-estar dos outros. Ela olha para objetos desejáveis e diz: eu quero isso porque quero ser feliz. Um homem pode olhar para uma mulher e dizer, eu te amo, quando o que ele quer dizer é, eu acho você muito linda, venha e me faça sentir prazer. Não tem nada a ver com o bem-estar da mulher, embora, curiosamente, em inglês se use a mesma palavra, love. Eu amo sorvete. Me faça sentir prazer, entre na minha boca. É muito fácil perceber o quanto a bondade amorosa pode dar errado quando você considera que sua causa imediata é ver uma qualidade adorável na pessoa a quem você está prestando atenção. É isso que faz com que nos apaixonemos ou formemos esses laços de apego. Não quero dizer que isso seja algo terrível, só não é bondade amorosa. E seria bom não confundir as duas coisas. Então, aqui de saída, já tem essa fala do Lama para a gente diferenciar essas duas experiências, né? A bondade amorosa, ela está focada no bem-estar do outro, ou dos outros seres sencientes, né? O apego, ele está focado no nosso desejo autocentrado de que aquilo que o outro aparenta ou tem a oferecer me faça feliz. Então, é um anseio meu, é um anseio de satisfazer um desejo de felicidade meu, né? Autocentrado aqui. Não está me importando o outro, desde que o outro exerça essa função ou faça aquilo que eu acho que ele tem que fazer, que vai me trazer essa sensação de felicidade, de contentamento. Então, tem essa diferença, né? E a gente vai perceber isso claramente na nossa experiência. Aliás, se não estiver tão claro, a gente pode parar e olhar, né? Investigar com as práticas de Vipassana, a gente olhar. Qual é o desejo subjacente a essa experiência que eu estou sentindo? Esse apego é a bondade amorosa. O que eu estou buscando com isso? Então, a gente vai usar as práticas de insight para nos ajudar no cultivo da bondade amorosa. Que é preciso reconhecer se é apego ou bondade amorosa. Porque se for apego, a gente não vai seguir cultivando apego, né? A gente vai cortar ele pela raiz. Então, a gente começa por aí, observando isso na nossa experiência. Se é um desejo de satisfazer se é uma busca por satisfazer um desejo autocentrado, ou se é um desejo de fazer algo pelo bem-estar do outro ou dos outros seres sencientes. Por causa desse inimigo próximo, Buddhaghosa diz que é melhor não focar a prática em uma pessoa do sexo oposto, supondo que você seja heterossexual. Em especial, alguém que você ache atraente. Particularmente, quando você está começando o cultivo da bondade amorosa, essa não é uma boa ideia, pois é um convite ao desejo. Então, mais uma dica, né? A gente começa por uma outra pessoa que seja mais neutra. A gente começar por aquele ser que desperta o nosso desejo, aí o apego vai surgir com muito mais intensidade, né? Aí vai dificultar o cultivo da bondade amorosa. Sendo assim, é sábio proceder devagar ao lidar com o inimigo próximo. Se amamos alguém em um relacionamento romântico, por exemplo,
é comum infundirmos falsas noções sobre essa pessoa, algum grau de reificação em nosso amor e afeição. Em vez de reduzirmos essa pessoa a algo intrinsecamente aversivo, nós a vemos como algo intrinsecamente adorável, encantador ou atraente. Somos capazes de sobrecarregar até mesmo o afeto com certo tipo de ignorância. Isso significa que devemos operar como batedores militares, batendo e buscando e destruindo essa delusão? Não se apresse, ou poderá jogar fora o bebê junto com a água da banheira. Mesmo quando reconhecemos que a bondade amorosa e a alegria empática podem estar associadas a um certo elemento de delusão que reifica os objetos do amor, é melhor avançarmos passo a passo. É verdade que há mais trabalho a ser feito, mas, de modo geral, esse tipo de amor ainda está indo na direção certa. À medida que você se aprofunda e combina a bondade amorosa à sabedoria e ao discernimento, um começa a refinar o outro. Por fim, você consegue remover o elemento delusório da bondade amorosa. Trata-se de algo não apenas incondicional, mas de até mesmo um tipo transcendente de bondade e compaixão. Em tibetano, isso é chamado de compaixão sem objeto. É a compaixão mais elevada. Mas, para chegarmos lá, não podemos estar sempre armados contra a reificação do objeto do nosso afeto desde o começo. Então, o Lama está dizendo, tem algumas outras formas da gente cultivar, não, da gente liberar do apego, né? Então, a gente, quando olha para um objeto de apego, um ser lindo, maravilhoso, a gente só relaciona, só enxerga, só vê nesse ser as qualidades adoráveis, que a gente acha adorável, né? E a gente reifica aquela pessoa como se ela fosse inerentemente existente com essas qualidades, a partir dessas qualidades somente. A gente não vê todo o contexto, né? Lembra que o Lama disse há uns subtítulos atrás, que quando a gente não consegue cultivar, quando a gente tem um inimigo próximo ou distante, né? A gente só se relaciona com essa pessoa pelos filtros, né? Pelo recorte que a gente faz dessa pessoa hostil ou agressiva, com aquelas qualidades negativas que fazem a gente percebê-lo como inimigo. Então, a gente recorta a pessoa nessa experiência. Esquece, não vê todas as outras qualidades. Aqui é o contrário. Quando a gente está sob as garras do apego, a gente só se relaciona, só vê a pessoa, o objeto do nosso apego, a partir daquelas qualidades que a gente enxerga nele e só vê aquelas qualidades. E reifica essa pessoa como se ela fosse inerentemente a expressão dessas qualidades que nós estamos vendo. Então, uma forma da gente destituir um pouco esse apego, da gente desfazer, desconstruir, né, ou eliminar esse apego, é usar o extremo oposto, de reconhecer as características aversivas, assim. Vamos supor que você tem uma pessoa que você acha linda, maravilhosa e deseja aquele corpo daquela pessoa. Aí uma forma de lidar e de atenuar esse desejo é, por exemplo, reconhecer todas as coisas que são aversivas nessa pessoa. Por exemplo, você pode pensar num sistema excretor dessa pessoa e ver essa pessoa por esse olhar, que é um pouco aversivo, né? Pode ser que atenue um pouco esse apego, esse desejo de apego. Então, a gente vai imaginar, sei lá, quando essa pessoa falecer, um corpo putrefato, por exemplo. É umas coisas extremas, assim, uma coisa meio hard, né? Mas que vai tirar da gente essa ideia daquele corpo, aquela coisa que a gente tem como maravilhosa e objeto de desejo extremo, não é só aquilo que a gente está vendo naquele momento, né? É um composto, né? De muitas partes, de muitas experiências outras. Então a gente usa diversas formas, pode usar, né? Diversas formas para trabalhar esse desejo, esse apego. Então tem muitos meios, né? Então aí a gente vai para um outro extremo da aversão. Mas aí o Lama está dizendo que ainda não é o melhor caminho a gente só se relacionar com a pessoa a partir daquilo que é aversivo.
E a gente está indo por um caminho que não é o da bondade amorosa. E ainda que a gente tenha um apego, é bom que a gente siga nesse caminho, porque esse é o caminho do amor, né? Do amor genuíno, da bondade amorosa. Só que aí a gente vai precisar dos elementos de sabedoria, porque senão esse apego não vai, esses véus do apego não vão cair, né? E a gente vai se relacionar com essa experiência sempre com esse olhar. Então aí o elemento de sabedoria que vem com as práticas de Vipassana são fundamentais. E aí isso vai se transformando. Na verdade, não vai se transformando, né? A gente vai reconhecendo que o que há de mais verdadeiro e essencial é a bondade amorosa, e não o desejo e o apego que a gente está se relacionando, né? Então, tem muitas formas de a gente cultivar essa prática, né, da bondade amorosa e também de liberar desejo e apego. Tudo bem? Pensar em trazer uma visão aversiva é um pouco desconcertante, assim, né? Mas às vezes é interessante a gente fazer prática desse tipo, assim, só para a gente ver, sair um pouco da zona de conforto, né? Então vamos agora para perguntas e respostas, para ver o que que perguntaram fulano que eles nos trouxe aqui para ajudar a esclarecer o nosso cultivo da bondade amorosa. Até aqui estamos tranquilos, né? Eu acho que a questão da bondade amorosa é mesmo uma questão da gente ouvir, ler, praticar e na nossa vida a gente tentar acessar isso, né? Nas nossas relações com as pessoas, nas nossas relações com a gente mesmo, a gente tentar acessar isso mais e mais frequentemente. Eu acho que é a melhor forma de nutrir e trazer à tona essa experiência da bondade amorosa e das quatro incomensuráveis, né? Então, vamos ver a primeira pergunta. Na meditação, quando eu era capaz de sentir amor por um amigo querido, sentia que esse amor também retornava para mim. Mas quando eu me abria para um suposto inimigo, não sentia nada retornando. Parecia completamente diferente. Mesmo achando que meu coração estava aberto, parecia haver uma parede oculta. Isso pode ser a questão de muitos de nós, né? E vamos ver o que o Lama respondeu. O que você está dizendo é um componente bastante universal de nossa experiência. Mas, quando todas as barreiras realmente tiverem sido derrubadas, a bondade amorosa será enviada sem nenhuma expectativa de que algo retorne. Parece razoável esperar que, à medida que progredimos em direção à iluminação e, aos poucos, eliminamos a hostilidade, a agressão e a mesquinhez das nossas mentes, as pessoas gostem mais de nós. Até certo ponto, isso é verdade, mas às vezes não acontece dessa maneira. Temos um exemplo clássico na vida do Buda. Ele tinha um primo chamado Devadatta que se consumia de inveja do Buda. Sempre que as pessoas buscavam o Buda para receber ensinamentos ou o elogiavam, Devadatta não conseguia suportar. Até sua morte, ele agiu com muita maldade contra o Buda. Ele tentou matá-lo várias vezes e tentou impedi-lo de ser o chefe da Sangha. Portanto, não é verdade que todos gostarão de nós ou nos devolverão amor, mesmo quando estivermos completamente iluminados. Não espere por isso. Importante, né? Para todos nós. Como isso é importante? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que à medida que a gente vai praticando, cultivando essas qualidades, a gente vai desenvolvendo mais sabedoria, discernimento, a gente tem essa ideia de que a gente vai ser o ser mais amável do mundo ou que não vai ter mais inimigos, né? E a nossa mudança diz respeito à nossa forma de ser e estar no mundo e nos relacionarmos com o mundo. Não quer dizer que o outro vai mudar a forma dele nos ver ou se relacionar com nós, com a gente, né? Então isso é muito importante, assim, como a gente ainda tem, no fundo, uma expectativa quase secreta, assim, um desejo sutil, quase secreto, de receber aquilo que a gente está oferecendo. E nem sempre a gente vai receber. E mais importante, assim, é quando a gente oferece algo, especialmente se a gente oferece amor,
A gente não pode esperar em troca um retorno, né? Não é um rendimento com juros compostos, assim. Não é um investimento, né? É um investimento, sim, no nosso próprio caminho. Mas não é no sentido de que eu ofereço isso para alguém e essa pessoa vai me retornar com isso multiplicado. Não é. Então a gente abre mão, assim, dessa expectativa, desse desejo, né? E a gente só oferece. É uma sensação muito boa, assim, da gente poder oferecer sem esperar, né? E mesmo para o inimigo, para aquela pessoa que nos deseja mal, a gente ainda ser capaz de oferecer a bondade amorosa, né? Esse desejo de bem-estar para aquela pessoa. É, e lembrando também que essa nossa desejo de bem-estar para outra pessoa não é que ela cultive as causas da felicidade que ela acredita que sejam, né? As causas da felicidade genuína, né? Do bem-estar genuíno. Não é hedônica. Está muito além dos prazeres hedônicos, né? Então, na verdade, quando a gente deseja que a pessoa encontre essas causas da felicidade, a gente já deseja de cara também que ela supere todos os enganos, né? Enquanto ela estiver enganada, ela não vai usufruir ou desenvolver ou cultivar as causas da felicidade genuína. Então é isso, né? Quando a gente fizer essa prática, especialmente dedicada aos nossos inimigos, a gente só oferece aquilo que nós temos de mais sublime no nosso coração e mente. Só oferece, não espera nada em troca. Aí mais uma pergunta. Onde a inveja se encaixa em tudo isso? Aí o Lama responde: a inveja é um pequeno mutante perverso, uma distorção mental muito confusa. A hostilidade é bastante direta, é fundamentalmente deludida, e não há nada de estranho nisso. Até mesmo o apego é direto. Mas a inveja é uma estranha mistura de hostilidade e apego. A inveja vê algo bom, e diz com maldade e hostilidade: não suporto ver que você tem isso. E então acrescenta com apego: e quero isso para mim. Esse misto, né? A inveja bate com uma mão e puxa com a outra ao mesmo tempo. Por ser tão bizarro, acaba não funcionando muito bem. Meu sentimento de inveja de seu carrinho fantástico não tira o seu carro de você, nem o traz para mim. É ineficaz, e o único resultado é que eu me sinto mal. Não há fim para essas aflições bizarras, mas você pode começar a removê-las reconhecendo. Isso, com certeza, é uma aflição. Certamente não presta. Você começa removendo qualquer possibilidade de validação. Então, essa é a gente olhar bem para a gente, né? Porque essa experiência de inveja, como é sinistro, né? Assim, como é bizarro mesmo. Ao mesmo tempo que tem esse misto de hostilidade e apego. Eu nunca tinha pensado na inveja por esse olhar, né? Mas para mim faz assim total sentido, né? Total sentido. Você olha para a coisa da pessoa e você não pode ter isso, você não merece ter isso, né? Eu quero isso para mim. Olha que loucura. E, ô Aline, e quando você até consegue, você já não quer mais. Uhum. É Acabou a muito. graça. Acabou a graça. Aquilo não faz mais sentido. Até porque aquela pessoa que tinha isso, que era o objeto de desejo nosso, já tem outra coisa. A gente vai querer aquela É, outra coisa. porque aí você só viu uma parte, você não viu que essa coisa em si também tem os seus prós e contras. E você Exato. começa a ver. Muito interessante isso. Muito. Eu tinha uma professora que tinha uma inveja dela dar uma aula linda. Ela é muito boa para dar aula, sabe? Eu sempre invejava, assim, pai, eu quero dar aula assim. Aí eu comecei a pegar, ela ficou doente, eu disse, dá essas aulas para mim, que eu vou. E aí eu vi o diabo que é aquilo, aquela dor de cabeça do cão. É muito mais melhor admirar ela dando aula, então, né, Marcelo? Eu paguei cair. Aí depois eu peguei todas as aulas dela. Mas é um caos. Aí eu digo, doida que ela voltasse logo para eu devolver a bola. Ai, é muito bom. E é bom, assim, quando você tem essa sabedoria, para ver isso com essa clareza, né? E rir da situação. Que é isso, né? Muito Eu disse, louco. Marcelo, era bobagem que você fez contigo mesmo. Entendeu? Agora você está com esse negócio. Agora vai dar uma boa aula. Pois é. No mínimo. Ai, meu pai. Vai lá, Emília, querida. Beijo, até breve.
Então, isso, né? Vamos olhar para a nossa experiência da inveja, reconhecer a hostilidade, apego e soltar, soltar. E como isso é desgastante, né? Quando você tá nas garras dessa emoção, ai, é muito desgastante, né? Então, a energia é minada, assim. Você busca fazer. E é um desejo de ser o que o outro é, ou de fazer o que o outro faz, mas a gente esquece que tudo que o outro é ou faz está baseado nos referenciais dele, desenvolvidos e constituídos ao longo de uma vida, né? Então, a gente não vai, sem chance, né? De ser igual, né? No sentido, por exemplo, da aula que a Marcela deu desenho. Gosta de coisas materiais, aí mais loucura, né? Que as pessoas fazem mais loucuras ainda por isso. Cris, querida, você quer falar? Pode abrir aí. Então, eu queria dizer o seguinte, que a inveja, além, manifesta às vezes a inveja, a raiva, né? Porque Uhum, aquela pessoa tem e eu não tenho, por que que ela conseguiu e eu não consegui? Então tem a raiva e tem muito o ego centrado, né? isso mesmo. A raiva está nesse contexto da hostilidade, né? É isso mesmo. Que triste, né? Isso é muito triste. Então a gente vai olhar para nós e a gente está sob as garras dessa aflição e lembrar que há um espaço de liberdade, né? Para soltar isso, que não faz o menor sentido. Aí a gente lembra aqui, aí tem um aspecto que eu acho super importante. Hoje eu estou falando demais, eu já vou pôr para a próxima questão. Tem um aspecto muito importante, assim. Se a gente está sob as garras da aflição mental da inveja, que é de muito sofrimento, causa muito sofrimento, um desgaste enorme, a gente pode se lembrar, assim, da nossa motivação, né? E a motivação é motivo da gente se lembrar sempre, que ela é a base de todo o resto. O que que eu desejo? Qual que é a minha busca? O que que eu estou buscando cultivar para a minha vida, para essa vida ou para as próximas? Se a gente está buscando o caminho da iluminação, isso com certeza é um veneno que a gente deve realmente jogar fora. Então, se a gente reconhece isso, a gente já tem mais um passo dado assim para tentar, pelo menos, soltar, até que a gente consiga soltar realmente. Porque a gente reconhece que isso não nos ajuda em absolutamente nada. E a gente deixa de nutrir isso, né? Deixa de dar, alimentar essa aflição. Então é A sempre gente tem o hábito, importante. uhum. A Sim, gente tem o Marcelo. hábito de olhar para o outro, né? Em vez de olhar para si mesmo e ver em cada momento o que que eu aqui posso fazer de melhor nessa circunstância com essa pessoa. Como a gente tem o hábito de botar a atenção tá para fora, então a gente fica olhando os outros, né? É, Então aí voltar para si e ver assim, nesse exato momento qual é a melhor coisa que eu posso fazer com isso que está aqui, né? exatamente. Exatamente. Então, assim, à medida que a gente vai olhando, se acompanhando mais durante o dia, esses momentos da inveja até vão. Porque o hábito de ficar sempre olhando para fora, esse é o nosso problema. Está sempre olhando para fora, em vez de É, ficar aqui comigo, quietinho, fazendo o que eu posso de melhor naquele momento. Tem um prazer, não precisa, nem vem mais, né, assim, de repente, né? Mas é o exato. hábito. É o hábito. Exato. Que aí a gente reconhece também as nossas próprias qualidades, os nossos valores, né? A gente tem muito. Eu sempre tenho assim, durante o dia, assim, eu sempre assim, nesse exato momento, o que que eu posso oferecer de melhor, entendeu? Essa é uma perguntinha que vem comigo, assim, que vem me ajudando, né? Eu posso fazer assim, um pouquinho melhor, posso não fazer muito, mas eu um pouquinho eu posso. Daí a atenção fica voltada para essa situação e não para o que o outro está fazendo, quem está dando, quem está entendendo. Uhum. Essa nossa dispersão é a nossa distração que nos atrapalha. É. Esse aí é o mal do nosso caminho, né? E nesse aspecto do que pode fazer de melhor, entra assim, o que eu posso fazer de melhor para o outro, mas também, especialmente, o que eu posso fazer melhor para mim, assim, né? Que vai me apoiar nesse caminho que eu escolhi trilhar, que eu escolhi percorrer, né? Muito bom. Vamos ver a próxima pergunta. Os maiores obstáculos para elevar a autoestima parecem ser o julgamento e a autocrítica, e não o desprezo ou o ódio. A maioria de nós parece ser muito capaz de criticar a si mesmo do que os outros. Você classificaria a autocrítica como inimiga da bondade amorosa? Também bom, né? Muita de nós sofremos com essa prática, né, de autocrítica.
Aí o Lama responde: pode ser, mas esse tema traz aspectos sutis que requerem um certo cuidado. Quando você fala de ódio, não há nada de sutil. É uma aflição terrível. Julgamento, no entanto, é um termo que pode ser usado positivamente, como quando exercitamos um bom julgamento. Na tradição Vipassana, há um tipo de prática em que você simplesmente observa o que surge sem qualquer tipo de julgamento. Há valor nisso, havendo também um valor no exercício do julgamento imbuído de sabedoria. Aqui está o truque. O que nós, nos Estados Unidos, fazemos com o julgamento é nos julgarmos com crueldade. Julgamos como se fôssemos indivíduos inferiores e indignos. Isso não é útil nem sábio. Obscurece a visão. Nós nos transformamos em caricaturas. Um desenho animado é assim. Capta apenas uma faceta e a apresenta como uma pessoa. Devíamos pensar melhor. Esse tipo de julgamento expressa falta de sabedoria. Temos uma riqueza de experiência e uma riqueza de nuances, variações de quem somos e modo de ser que exibimos, mas a caricatura os torna insignificantes. Esse tipo de julgamento não é sabedoria. Julgamento deludido é uma expressão da ignorância. Por outro lado, existe um modo de julgamento que não julga o eu, mas se preocupa em reconhecer estados mentais virtuosos e não virtuosos. É como um chefe de cozinha que joga fora ingredientes com muito conservantes e mantém o que é saudável, tendo em mente que o que comemos faz a diferença. Da mesma forma, digerimos e assimilamos todos os nossos pensamentos e estados mentais, e eles se tornam parte do nosso condicionamento. Existem estados mentais e impulsos que são terrivelmente prejudiciais, e na meditação podemos aprender a reconhecê-los à medida que surgem. Você pode estar sentado calmamente, tomando seu café da manhã, quando surge um impulso de ódio, de hostilidade ou de desprezo. E como um mergulhador, observando uma bolha subir, você observa esse impulso surgindo. Ele pode simplesmente aparecer, ou você pode dar um passeio com ele e deixar que ele se desenvolva. Dessa forma, ele se torna como um óleo sobre papel. Começa a se espalhar pela sua mente, e nesse caso, você terá que viver com isso por algum tempo. O julgamento, como expressão de sabedoria, não está interessado em julgar o ego. Está interessado em reconhecer quais fatores mentais são virtuosos e quais não são. Quando a hostilidade surgir, o julgamento sábio a reconhecerá. Aham, ouvi falar de você. Você é a pior aflição que eu posso sentir. Você destrói completamente a bondade amorosa. Você é o inimigo da minha felicidade, o inimigo das minhas relações com as outras pessoas. Se eu permitir que fique, você destruirá toda a minha felicidade e todas as minhas amizades, e me tornarei uma pessoa completamente infeliz. Eu sei quem você é. Isso é sabedoria, e é também um julgamento saudável. Muito bem. Nesse aspecto da autocrítica, né? Esse julgamento que a gente faz o tempo todo, ele está sobre o viés de uma falta de sabedoria, né? Uma falta de discernimento. Então, o julgamento, por si só, ele não é ruim. A gente precisa dessa experiência, né? A gente precisa ter esse julgamento, mas imbuído de sabedoria. Então, é isso que o Lama está nos dizendo. E esse discernimento, essa habilidade de fazer esse julgamento, a gente desenvolve realmente nas práticas de Vipassana, né? A gente vai pegar o objeto e investigar a natureza daquilo. Julgar, né? E aí, quando surge uma emoção, uma experiência qualquer, uma voz autocrítica, uma noção, uma aflição, qualquer coisa que seja, a gente olha para aquilo que surge e deixa aquilo se dissolver. Não dá seguimento a essa experiência. Se a gente der seguimento, aí a voz autocrítica pode chegar, tomar lugar e criar um enredo cada vez maior e nos arrastar para mais sofrimento, né?
Então, quando surgir essa voz autocrítica, para quem tem isso muito marcado, muito forte em si, só observa aquilo e deixa passar. E aí você traz o elemento de sabedoria para observar, investigar a natureza dessa experiência. Acho que é o mais útil, né? Assim como a Lama está dizendo, é mais útil para a gente usar esse julgamento imbuído de sabedoria, ao invés de movido por aflição mental, né? Vamos para a próxima pergunta. Tudo bem? Essas perguntas são bem explicadinhas, né? Acho que não tem dificuldade. Algumas se comunicam mais com uns, com outros, ou com todas, com todo mundo, mas a Lama está falando de forma bem Aline, clara. Sim. Aline, você falou que precisa sair mais cedo. Pelo horário, acho que é Ah, é melhor verdade. fazer as preces, Verdade, porque a outra é 39. bem comprida. Que É, a a outra é outra bem tem comprida. 2 ou 3 páginas, né? A próxima pergunta. E ela é sobre consciência, se não me engano. Ah, não, é. Ah, o eu. Vamos deixar essa para semana que vem, porque essa é bem, bem interessante. Que além de ser uma resposta longa do Lama, ele vai falar sobre essa experiência de eu, né? Essa noção de eu. E como a gente reifica essa noção baseado em alguns aspectos da nossa experiência. Então vamos deixar para a semana que vem, que eu acho que a gente contempla isso com mais tranquilidade, com mais tempo, né? E sem precisar correr. Tudo bem? Hoje foi curtinho, né? Então vamos dedicar os méritos do nosso encontro, né? E agora, sim, eu sugiro a cada uma de vocês que tragam à mente e ao coração as pessoas que você conhece ou as pessoas que você não conhece, mas que você sabe que estão passando por momentos difíceis, dificuldades físicas, emocionais, mentais, qualquer tipo de sofrimento aos quais essa pessoa esteja vulnerável nesse momento. E de que a estes seres, próximos ou distantes, o mérito da sua sessão, os méritos acumulados com esse tempo de meditação e estudo. Lembre também do seu próprio caminho. Deposita também esses méritos, essas virtudes como sementes no seu caminho, que vão ajudá-la a reencontrar o Dharma sempre e sempre, vida após vida. Que essas sementes floresçam, as sementes desse mérito floresçam em algum momento futuro. Dedicação de méritos, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, e do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Tonandi tantesi pani, tomene tedrana pandeshin. Kedanati balon trupai, si petzolidro adro acho. Desce de longa vida a sua santidade, o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida aos nossos lamas e mestres que nos inspiram, apoiam e ensinam, em especial a lama Alan Wallace. E o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente,
Você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewadinho Dudá, Zogen Lama Dudyone, Zoachike Malupá, Dei Salagopá, Show. Muito obrigada pela presença, pela companhia, queridas, queridos. Obrigada a você. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Tchau. boa noite. Boa noite. Tchau, um beijo. Tchau. Todos.